Você acompanha a partir de agora pela TV Assembleia a cerimônia de descerramento da placa em homenagem ao ex-deputado estadual e ex-prefeito de Viamão, Tapir Rocha, acontecida em 27 de novembro e que a partir de agora dá nome ao espaço municipalista do Parlamento Gaúcho, uma proposição do deputado Pedro Ruas. Damos início ao ato de descerramento da placa que denomina o espaço municipalista Tapir Rocha, proposição do senhor deputado Pedro Ruas. Também prestigiam esta cerimônia familiares de Tapir Rocha, filhos Leonel, Nádia, Lígia, Marta, Guacira, Soraya, Thaís e Neuza. Senhor representante do governo do Estado, diretor do Departamento dos Assuntos Municipais da Casa Civil, Orvalino Kuhn. Senhoras deputadas e senhores deputados, deputado federal Afonso Mota, deputado Pedro Ruas, proponente desta homenagem, senhor representante da Câmara de Vereadores de Viamão, vereador Guto Lopes, senhor representante da AGM, Glei Cabreira de Menezes, ex-prefeito de Rosário do Sul. Senhor ex-presidente do Grupo CE, Gerson Carrion. Senhor presidente da Associação dos Técnicos Científicos da Corsã, Rogério Santiago. Senhoras e senhores superintendentes, diretores e servidores desta casa, senhoras e senhores representantes da imprensa, senhoras e senhores. Tapir Rocha nasceu em 29 de abril de 1928, em Porto Alegre. Ainda criança, foi morar em Viamão, onde construiu uma trajetória de política e cidadã ímpar. Órfão de pai aos 8 anos de idade, teve uma infância difícil de menino pobre. Logo cedo começou a trabalhar de engraxate no centro da cidade, quando tinha a oportunidade de ilustrar os sapatos do lendário coronel Acrísio Prates, que foi intendente de Viamão por muitos anos. Tapir Rocha também foi entregador de jornais, tipógrafo do Correio Rural, motorista de caminhão, taxista, comerciante e aposentou-se como funcionário da Assembleia Legislativa. Na política, iniciou como o vereador mais votado do antigo PTB em 1959, reelegendo-se com o mais votado do município em 1963. Quando do golpe de 1964 foi perseguido pela ditadura, teve seu mandato cassado e foi preso, permanecendo 41 dias no cárcere do DOPS, a polícia política do regime militar. Como vereador, liderou o movimento dos agricultores sem terra em Itapuã, onde foi realizada a reforma agrária durante o governo de Leonel Brizola. Os lotes divididos igualitariamente são preservados até hoje e produzem normalmente. Foi nesta oportunidade que Tapir e Brizola conheceram-se pessoalmente e iniciaram uma forte amizade. Nos seus mais de 40 anos de vida pública, Tapir Rocha sempre esteve ao lado de Brizola. A admiração pelo ex-governador era tanta que Tapir colocou os nomes de Leonel e Neuza em 2 de seus filhos, em homenagem ao casal Brizola. Durante o exílio do ex-governador, o líder viamonense levou a filha Neuza clandestinamente ao Uruguai, para que ela fosse batizada por seus padrinhos Leonel e Neuza Brizola. Após os anos de chumbo, com a volta dos exilados, Tapir Rocha articulou a organização do PDT em Viamão. Em 1982, elegeu-se prefeito,
Sua passagem pela prefeitura foi marcada por uma administração realizadora, pioneira e arrojada. Foi durante sua gestão que foram criados eventos consagrados, como o Arraial da Alegria, as feiras do livro e do artesanato e o Carnaval de Rua. A ponte do Passo do Fiuza foi uma obra realizada em sua administração, que foi esperada por mais de 40 anos. As estradas da zona rural tinham manutenção permanente. Algumas, como a da Pimenta e a do Itapuã, ganharam um novo traçado e foram alargadas. Inegavelmente foi uma das melhores administrações da história do município, o que permitiu a vitória do candidato do PDT à sua sucessão, Jorge Prates Chiden. Por uma ironia da história, décadas depois de engraxar os sapatos do coronel Acrísio Prates, Tapir fez o neto do intendente seu sucessor na prefeitura. As realizações como prefeito projetaram Tapir em nível estadual. Em 1990, elegeu-se o primeiro e único até hoje deputado estadual da história de Viamão. Durante seu mandato e por sua influência, o município ganhou a nova companhia da Brigada na Parada 32, o Corpo de Bombeiros, a Avenida do Trabalhador e novas centrais automáticas da CRT. Tapir Rocha era casado com Laís Sica da Rocha, sua companheira inseparável por mais de 50 anos, com quem teve 10 filhos, Ceciara, Nádia, Lígia, Marta, Guacira, Tapir Filho, Soraya, Leonel, Neuza e Thaís. 11 netos, Viviane, Marcos, Vinícius, Natália, Tapir Neto, Bruno, Leonel, Gabriel, Ana Caroline, Gabriela, Laís, Luiz Gustavo e Miguel. E 6 bisnetos, Júlia, Lohan, Pedro, Felipe, Gael e Giovana. Indignado com as injustiças produzidas pelo sistema capitalista, Tapir era um rebelde, um visionário que acreditava ser o socialismo a única forma de a humanidade encontrar a revolução de seus problemas. Jamais abriu mão de seus princípios políticos e filosóficos. Nem o cárcere da ditadura foi capaz de diminuir o ímpeto revolucionário de um homem pequeno no físico, mas um gigante em suas convicções. Aos 71 anos, após lutar por mais de 6 anos contra a doença, enfrentou o único adversário que não pôde vencer, um câncer na próstata. A seguir, convidamos o senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edgar Preto, o senhor deputado Pedro Ruas, os familiares de Tapir Rocha e as senhoras e os senhores deputados presentes, para proceder o descerramento da placa que denomina o espaço municipalista Tapir Rocha, que será fixada na sala após esta cerimônia. Registramos as presenças das seguintes autoridades: senhor representante da Procuradoria-Geral de Justiça,
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Eduardo Vieira da Cunha, ex-presidente desta Casa. E senhor deputado federal Pompeu de Matos, presidente estadual do PDT. Comunicamos que após esta cerimônia, haverá um ato político promovido pelo senhor deputado Pedro Ruas, onde será aberto espaço para outras manifestações. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor deputado Pedro Ruas, proponente desta homenagem. Obrigado, Liliana Cardoso. Cumprimentando Sua Excelência, o deputado Edgar Preto, presidente desta Casa, eu gostaria de cumprimentar a todas as autoridades já mencionadas no protocolo. Os nossos deputados federais, Afonso Mota, Pompeu de Matos, Vieira da Cunha, presidiu esta Casa, procurador de Justiça, o nosso representante do governo estadual aqui, os filhos, Leonel, filhos, filhas, netos, netas, bisnetos do Tapir, que representam certamente neste ato o próprio Tapir e a querida Laís, inseparável companheira do Tapir, como foi dito aqui, Ione, como tu, do Danilo Groff, mas também inseparável companheira de lutas nossas, a Laís. Uma grande companheira, uma lutadora. O vereador Guto Lopes, que representa a Câmara Municipal de Viamão, recebe aqui o registro da nossa homenagem a esta cidade que, pela luta, nos trouxe e nos deu o Tapir. Como disse aqui o protocolo, o Tapir Rocha nasceu em Porto Alegre, mas toda a sua vida, do ponto de vista afetivo e do ponto de vista político, se deu a partir de Viamão. Então, Viamão nos deu o Tapir Rocha, e nesse sentido, Guto, a todos os vereadores e vereadoras de Viamão, o nosso abraço, o nosso reconhecimento. Eu poderia dar o nome de tantas e tantos amigos aqui do Tapir, mas eu queria simbolizar na pessoa, Leonel, do Perseiro Bertolucci, a amizade de todos que estão aqui, e eu sei que terá, nesse caso, a tua concordância. De novo, eu enfatizo o apoio desta Casa, presidente Edgar Preto, porque me sensibilizou muito, muito mesmo. A minha ideia era uma homenagem ao grande Tapir Rocha, que ficasse como um exemplo a ser seguido e algo que martelasse consciências. Então, não podia ser algo simplesmente de passagem, não podia ser algo pelo qual sequer notássemos a presença da homenagem, Carrion. Mas, conversando com o Leonel Rocha, concluímos que a grande homenagem seria no local onde toda a expressão política do Tapir pudesse aparecer. O espaço municipalista. Um grande prefeito, Marcinha, grande prefeito, um militante extraordinário, que a ditadura não vergou, caçou, prendeu, mas não mudou as posições dele. Tapir enfrentou a ditadura como enfrentou tudo na vida. Tudo. E, nesse sentido, ele foi e é um grande exemplo. Eu tive a honra, como muitos aqui, muitos, de militar ao lado do Tapir Rocha. Muitos. E aprendi muito com ele. E eu lembro que o Tapir nunca nos deixava esquecer a importância deletéria
brutal e permanente do imperialismo norte-americano. Em nenhum momento Tapir deixava que se esquecesse, que alguém esquecesse este fato político mundial, universal e dramático. Uma linha que lá vinha denunciada por Che Guevara e encontrava no Tapir alguém que sabia colocar esse tema de uma maneira didática e, do meu ponto de vista, definitiva. Definitiva. Por isso, amigas e amigos que nos dão a honra de estarem aqui, eu quero agradecer a oportunidade que esta casa nos deu e a oportunidade de conviver com vocês no dia de hoje. Mas, mais do que isso, lembrá-los que, de alguma maneira, não no nível do Tapir, mas, guardada a nossa humildade numa trajetória tão brilhante, nós também fazemos história agora, porque nós estamos presenciando a abertura de um espaço que não é qualquer espaço. É um espaço municipalista onde as comunidades, os representantes, todos aqueles que, de uma maneira ou outra, tiverem uma vida nos municípios e aqui chegarem em função disso, verão Pompeu de Matos, verão Afonso Mota, o exemplo do Tapir. Verão ali, de maneira eterna, e vai além das nossas vidas, vai além da vida do próprio Tapir, mas significa o que foi a vida dele. Esse exemplo extraordinário. E quem entrar naquela porta vai tratar de um tema, de um transporte coletivo, de uma festa, de um tributo, de um abandono, de uma ocupação. Quando forem tratar de temas municipais nesta casa, naquele local, Leonel Rocha, eles vão passar a ver e sentir o exemplo do Tapir. Essa é a intenção. Um grande, extraordinário prefeito, um grande, extraordinário amigo e militante. Para nós, um exemplo para sempre. Para esta casa, um grande passo, com certeza. Muito obrigado. Convidamos para que venha aqui à frente, juntamente com as demais autoridades, o senhor vice-prefeito de Viamão, Valdir Elias. Convidamos a fazer uso da palavra, representando a família, o senhor Leonel Sica da Rocha, filho de Tapir Rocha. Boa tarde a todos e a todas as pessoas aqui presentes. A minha fala vai ser uma fala de agradecimento. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui que vieram prestigiar esse ato. Muitos dos quais eu vejo aqui foram companheiros de luta do meu pai, estiveram ao lado dele em várias batalhas, em várias lutas. Então, a presença de vocês todos é uma grande homenagem para ele. Quero agradecer à mesa diretora da Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente, deputado Edgar Preto, que acolheu a proposição do deputado Pedro Ruas e aprovou por unanimidade a designação desse espaço como espaço municipalista Tapir Rocha. E, por fim, quero fazer um agradecimento todo especial, em nome de toda a minha família, a quem eu agradeço também a oportunidade de falar em nome de vocês, Soraya, Viviane, Nádia, Neuza, Marta, Lígia, Guacira, está lá a Thaís, o Neto, o Luiz, o Caco, a Ana Caroline, a Viviane eu já falei, né? A Soraya, o Miguel, o Pedro, e ali no colo é o Gael. E lá no fundo a minha mulher, a Verinha, que por uma... Ah, o Leonel está aqui, eu já falei. Eu não tinha falado do Leonel? O Luiz eu falei.
E a dona Vera, que por uma feliz coincidência, hoje está completando 30 anos de casado comigo. Já existe um movimento junto ao Papa Francisco para canonizar a Verinha, não é? Bem, quero agora sim fazer esse agradecimento de coração. Ruas, deixa eu te tratar por tu, sem o protocolo do deputado, porque já se vão mais de 35 anos que a gente se conhece, que a gente já teve tantas lutas. Tu foi um grande companheiro do meu pai, em várias lutas, ele como prefeito, tu como militante, ele como deputado, tu como vereador. Então, olha, ninguém melhor do que tu para fazer essa homenagem para o pai. E muita gente tem me perguntado que se isso aí tem o dedo do Leonel, foi o Leonel que deu essa ideia. Não. Se eu tivesse dado essa ideia para alguém, eu daria para alguém do PDT. Não é verdade? É o meu partido. Essa iniciativa foi totalmente espontânea do Ruas. Totalmente espontânea. Ele me abordou um certo dia, depois do almoço. Eu, inclusive, estava até... hoje as pessoas sabem que eu tenho uma posição de destaque aqui na casa, tenho até algum poder de influência, mas naquele período eu estava arquivado lá no departamento de compras por essas coisas daqui da casa que a gente não entende bem. Um dia tu é superintendente, no outro não é mais nada. E naquela oportunidade eu não era nada. E então o Ruas me abordou e disse: Leonel, eu quero fazer uma homenagem ao Tapir. Quero homenagear o Tapir com o título de deputado emérito. Foi a primeira ideia do Ruas. Então aí é que o Leonel entra, como diria o Dunga, num sugerimento. Eu fiz pro Ruas, eu disse: Ruas, o pai não foi tão emérito assim como deputado. Essa é a verdade. Todo mundo até hoje, quando lembra do Tapir, quando me apresenta para alguém, esse é o filho do Tapir Rocha, o prefeito de Viamão, que todo mundo diz, a maioria das pessoas diz que foi um dos melhores prefeitos da história. Está aqui o nosso prefeito Alex Boscaini, está ali o Alex, que foi um baita de um prefeito também de Viamão, um realizador, mas o próprio Alex sempre dizia: eu quero sair da prefeitura com a mesma imagem que o Tapir tinha quando saiu da prefeitura. É ou não é verdade, Alex? Não é o que tu falava sempre? Então existe esse reconhecimento do prefeito Tapir Rocha. E ele, como era o pai, ele era obstinado pela defesa dos municípios. Ele era completamente revoltado com a concentração de recursos em Brasília. Ele sempre denunciou isso. Então ele foi um municipalista convicto. Então aí, Pedro Ruas, a importância, o significado dessa homenagem de ser o espaço municipalista Tapir Rocha, na entrada da Assembleia, que foi a segunda casa do meu pai. O pai trabalhou aqui durante 30 anos, se aposentou como funcionário da casa. Então, ele tinha muito amor por isso aqui. Então, a gente ter ali o nome dele na entrada da Assembleia, olha, eu acho que é a melhor homenagem que já fizeram para o pai, Rosa. E ele só tem um problema. Essas homenagens, infelizmente, elas acabam sendo feitas depois que as pessoas morrem. E aí quem recebe a homenagem, muitas vezes, até nem merecidamente, são os familiares. E o pai nunca fez nada buscando homenagem, buscando congratulações, buscando medalhas. Até a música que ele mais gostava de todas era o Sabe Moço, cantada pelo Leopoldo Racier, que diz que no peito, em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas foi o que sobrou para mim. Assim, no peito do Tapir Rocha não tinha nenhuma medalha. O que tinha era cicatrizes de várias e muitas e cruéis batalhas. Isso é o que tinha no peito do Tapir. E entre tantas cicatrizes, tinham duas, uma no rosto e uma nas costas, que foi fruto da violência de um Pedro Selig da vida no cárcere da ditadura.
que deixou a marca nas costas e no rosto do meu pai. Então ele nunca foi atrás de medalha. Agora ele sim gostava de fazer homenagens, e essas homenagens, elas são importantes, não é para vir aqui e encher o ego da família, elas são importantes para a gente resgatar a história, o legado, a trajetória desses nossos grandes brasileiros que a gente vem homenageando. Que o pai, por exemplo, foi o primeiro que homenageou o Glênio Pérez. E a Alicia sempre contava isso para todas as pessoas que não me conheciam quando ela me apresentava. Esse aqui é o filho do Tapiro Rocha, que foi o primeiro que colocou o nome do Glênio Pérez numa escola, muito antes do Largo Glênio Pérez. E assim foi com o Valneri Antunes, foi com o Lauro Rodrigues, foi com o Sargento Raimundo, e o Centro Social Samora Machel, o Centro Social Augusto César Sandino, o posto de saúde Dr. Ernesto Guevara de la Serna. Então essas eram as homenagens que o velho Tapiro Rocha fazia. E eu já refleti muito, Ruas, Edgar, Vieira, Pompeu, Afonso, sobre por que o povo de Viamão ama mesmo o Tapir. Está aqui o Rucinho, o Valdir Elias, nosso vice-prefeito, que não me deixa mentir. O povo de Viamão ama, principalmente lá na Tua Augusta, onde o Rucinho é oriundo, as Vilas Augusta. E eu sempre fiquei pensando, por que esse amor tanto? E eu pensei, claro, é porque ele foi um baita prefeito, porque ele fez muitas obras, ele fez 22 escolas, ele fez pontes, ele fez o Arraial da Alegria, o Desperta Viamão, a Rua do Lazer, todas as obras do pai como prefeito que ficaram lá na memória do povo. Mas só isso não explica esse amor. E aí eu cheguei à conclusão que esse amor do povo de Viamão com o pai, Ruas, ele é tão grande porque ele é recíproco. O pai amava o povo. E a coisa que ele mais gostava na vida era de estar no meio do povo, Ruas. Tu queria ver o seu Tapiro Rocha feliz? Era numa manhã, Paulo Soares, numa manhã ensolarada de domingo, ele num campo de futebol, numa vila de Viamão, cercado por 3, 4, 5, 10 pessoas na volta dele. E ele falando de política, defendendo o socialismo, ou até mesmo só comentando os dribles do Renato, que ele gostava tanto. E ele ficava na frente da televisão e era o maior ídolo dele no futebol. Aí, quem sabe, um dos únicos defeitos do meu pai. Então, pessoal, ele teve essa trajetória linda, e isso está, inclusive, registrado no livro que o Alex Boscaini, como prefeito, lançou lá, que resgatou a história de todo o Viamão e de todos os intendentes e prefeitos. E tem um texto lá que é um depoimento da mãe sobre o pai, a dona Laís, que, como disse aqui o Pedro Ruas, tu não consegue ver Tapir sem Laís, nem Laís sem Tapir. Aqui está a Ione, que eu disse para ela, Ione, ainda bem que tu veio, porque tu tinha que vir mesmo. A Ione é a companheira inseparável do nosso Danilo Groff. Tapir e Laís é Ione e Danilo. E lá, assim, poucos dias antes do pai falecer, a mãe chegou no quarto e surpreendeu ele, olhando, um olhar assim, marejado. No quarto dele tem uma visão privilegiada de grande parte das vilas de Viamão, dá para se ver lá do quarto, e o pai estava ali olhando para o infinito, com lágrimas nos olhos, e a mãe achando que ele estava com muita dor daquele raio daquela doença, e perguntou: Tapir, tu está com dor, tu quer que eu te dê o remédio? E ele disse: não, Laís, eu quero que tu me diga alguma coisa. Ele já vendo a morte iminente, esse povo há de sentir falta de mim, Laís. E a minha maior tristeza é que eu gostaria de fazer tanto mais coisas para esse povo e eu não vou conseguir fazer. Esse era o Tapiro Rocha.
Eu achei que eu não fosse conseguir, mas consegui. Eu quero chamar aqui o meu sobrinho Tapir Neto, Tapir Rocha Neto. Esse guri tem que honrar esse nome. Eu quero que ele presenteie o nosso deputado Pedro Ruas com um presente da família. Deixa eu falar, Ruas. Essa foto aqui é muito significativa, porque vocês estão vendo que o pai está ali fazendo uma das coisas que ele mais gostava na vida, era dar discurso. E certamente ele está defendendo o socialismo aqui, ou o Brizola, um dos dois. Mas ali, ó, o que está escrito? Aquilo que sempre foi a vida do pai. Brizola sempre. E o jovem vereador Pedro Luiz Fagundes Ruas, com cabelos pretos ainda, está ali ouvindo atentamente o velho Tapir. Só tem uma pessoa que poderia fazer essa foto, o fotógrafo Serginho Neglia. Porque depois que o Carlos Contursi se aposentou, o posto de fotógrafo oficial do trabalhismo gaúcho foi ocupado pelo Serginho Neglia. E ele captou esse instantâneo aqui, muito significativo do pai com Ruas. Obrigado. Neste momento, ouviremos o senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edgar Preto. Muito boa tarde, prezados amigos e amigas, companheiros e companheiras. Minha saudação carinhosa à família do Tapir Rocha, seus filhos, o Leonel, a Nádia, a Lígia, Marta, Guacira, Soraya, Thaís, Neuza, demais netos, bisnetos, amigos do Tapir Rocha que estão nos honrando aqui nesse momento na Assembleia Legislativa. Prezado Orvalino Kuhn, que representa aqui o Governo do Estado, prezado Vieira da Cunha, que representa aqui a Procuradoria de Justiça, ele procurador, ex-presidente dessa casa, querido amigo e companheiro Pedro Ruas, que é o proponente desta grande e merecida homenagem ao Tapir Rocha, queridos deputados federais, Afonso Mota, Pompeu de Matos, presidente do PDT, Valdir Elias, que é o vice-prefeito de Viamão, Rucinho, dirigentes, representantes de entidades que aqui estão, querida comunidade de Viamão, vereador Guto, que representa aqui a Câmara Municipal, o ex-prefeito, o Alex, companheiro do nosso partido, cada um e cada um de vocês, o Adão Preto Filho, que é meu irmão, que é vereador também lá em Viamão, e começo o meu curto pronunciamento dizendo, Leonel, superintendente legislativo do Poder Legislativo do Rio Grande do Sul, que também a história da minha família se cruzou já em vários momentos com a família do Tapir Rocha. Quando o Adão Preto, meu pai, foi eleito deputado estadual em 86, foi também uma decisão política, prezados amigos, familiares do Tapir, que nós iríamos morar em Viamão, porque o Adão Preto literalmente largou a enxada na roça e veio ocupar uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa. E a decisão política daquela vez foi de que o Adão Preto, que sai da roça, a minha mãe nunca tinha vindo para Porto Alegre e para nenhum outro município aqui da região metropolitana, muito menos meus irmãos. O único que conhecia Porto Alegre era eu, uma vez que vim com o Adão Preto em um comício pelas diretas na esquina Democrática, com mais de 100 mil pessoas, 84, e eu fiz uma trova junto com o Adão Preto, um agricultor, líder do Sem Terra,
que contava naqueles versos por que era importante a eleição direta para os agricultores do Rio Grande do Sul e do Brasil. E a decisão política, então, foi que o Adão teria que morar em uma das periferias da região metropolitana. E escolheram Viamão, a nossa querida comunidade da Vila Santa Isabel, aonde temos lá nossa casa na Rua Baiana, nos fundos da igreja Santa Isabel. E lá estava o prefeito de Viamão, o Tapir Rocha. E o meu pai e o Tapir tomaram muitas cuias de chimarrão conversando sobre Viamão, mas especialmente sobre Leonel Brizola e a luta pela reforma agrária. Meu pai também era brisolista, assim como o Tapir. O Tapir contava ele que era compadre do Brizola, e o Adão se gavava que ele foi o que organizou uma comitiva de homens que vieram a cavalo lá de Miraguaí para recepcionar o Leonel Brizola em Carazinho, na volta do exílio. Pois o Adão foi para a Federal e o Tapir veio para cá como deputado estadual. Meu pai também só teve um mandato aqui na Assembleia, e o Tapir só teve um mandato. Mas mandatos muito ancorados com a luta popular, com os movimentos sociais, representando projeto, representando classe, representando história de outros que lutaram antes deles. E é por isso, queridos amigos e amigas, que eu estou muito feliz, querido Pedro Ruas, pela iniciativa de Vossa Excelência. Teria que ser alguém com a história de Vossa Excelência para propor aqui na Assembleia uma homenagem, um reconhecimento ao Tapir Rocha. Não por acaso, amigos e amigos, queridos familiares, que na mesa diretora, todos os partidos que lá têm assento votaram e aprovaram por unanimidade esse reconhecimento do Parlamento ao Tapir Rocha. Não é em qualquer local, é no cartão de visita do Parlamento, aqui na sala municipalista, aonde passam e passarão muitos prefeitos que certamente carregam consigo também as angústias do Tapir Rocha, pela discriminação ainda que tem hoje da união com os municípios, pelo repasse de responsabilidade cada vez mais aos municípios e cada vez menos orçamento, pelo desdobramento, pelas angústias que os prefeitos, que as comunidades vivem por não ter essa justa distribuição do orçamento. Para sempre, no Parlamento, agora está gravado este grande lutador, o Tapir Rocha, com seu nome, com o nome de um espaço físico que para sempre o Parlamento irá reconhecer. Certamente continua o Adão Preto e o Tapir Rocha tomando chimarrão, o Tapir se vangloriando agora dessa sala, e o Adão Preto dizendo, eu também tenho uma sala com meu nome, que é o espaço de convergência, que é logo também aqui na entrada. Que bom, amigos e amigas, que esse parlamento tem essa sensibilidade, tem lideranças como Pedro Ruas, que reconhece quem marcou história, quem fez pelo Rio Grande do Sul, que nós temos que tirar o chapéu. Se aqui nós estamos comemorando conquistas importantes, se Viamão até hoje reconhece e vai reconhecer para sempre o que o Tapir fez, é porque eles fizeram, é porque eles representaram o legado de outros que lutaram antes deles. E fica para vocês, familiares, como é também para minha família, o orgulho de poder andar de cabeça erguida em tempos tão difíceis para a política, tempos de demonização dos partidos, da política e da própria democracia, ter recebido esta herança política, representar este legado político que vocês representam com tanto orgulho e tem que se orgulhar, andar de cabeça erguida, com orgulho dos seus pais políticos, não é para qualquer um. E esta família merece, o Rio Grande merece, e a Assembleia Legislativa agora para sempre será merecedora de ter aqui um espaço físico, o nome Espaço Municipalista Tapir Rocha. Ele merece essa homenagem, a família que está aqui certamente continuará merecendo todo o orgulho desse legado político, dessa herança política que o grande, querido Tapir Rocha é merecedor. Muito obrigado pela vinda de vocês, e essa homenagem dignifica mais esse parlamento. Muito obrigado.
Sabe, moço, que no meio do alvoroço tive um lenço no pescoço que foi bandeira pra mim, que andei em 1000 peleias, em lutas brutas e feias, desde o começo até o fim. Sabe, moço, depois das revoluções vi esbanjar em brasões pra caudilhos, coronéis, vi cintilar em anéis, assinatura em papéis, honrarias para heróis. É duro, moço, olhar agora pra história e ver páginas de glórias e retratos de imortais. Sabe, moço, fui guerreiro como tantos que andaram nos 4 cantos, sempre seguindo o clarim. E o que restou assim no peito, em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas, foi o que sobrou pra mim. Sabe, moço, que no meio do alvoroço eu tive um lenço no pescoço que foi bandeira pra mim, que andei em 1000 peleias, em lutas brutas e feias, desde o começo até o fim. Sabe, moço, que depois das revoluções vi esbanjar em brasões pra os caudilhos, coronéis, vi cintilar em anéis, assinatura em papéis, honrarias para heróis. Vamos todo mundo. É duro, moço, olhar agora pra história e ver páginas de glórias e retratos de imortais. Sabe, moço, fui guerreiro como tantos que andaram nos 4 cantos, sempre seguindo o clarim. E o que restou assim no peito, em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas, foi o que sobrou pra mim. Assim no peito, em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas, Só vocês agora. foi o que sobrou pra mim. Nosso agradecimento ao Milton Magalhães e ao Marcos Rocha Marçal, sobrinho e neto de Tapir Rocha, pela linda homenagem prestada. Agradecemos a presença das senhoras e senhores e damos por encerrada esta cerimônia. Boa tarde. Lembramos que, na sequência, haverá o ato político coordenado pelo deputado Pedro Ruas.